de uma super flexibilização econômica, de toda essa loucura, ela está distante da realidade que eu enxergo para curto e médio prazo. Orlando, por que os influencers têm o medo do Jeremy Powell? Cara, toda vez que eu vejo alguma coisa assim, né, ele fala alguma coisa, o cara chora. Cara, é que o que acontece? Cripto é um mercado extremamente cíclico. E isso daqui talvez seja um dos grandes segredos que toda pessoa que entra no mercado cripto deveria entender. O mercado cripto é um mercado que ele vai ter seus momentos de alta, seus momentos de baixa. Sim. Se você pegar todo o histórico, assim como qualquer outro mercado, vai fazer isso. Se você pegar alguns estudos do âmbito mais macroeconômico, tem um estudo muito legal, por exemplo, da Lillian Alden, tem um estudo do Cross Border Capital, diversos outros locais, você vai perceber que existe uma correlação muito forte no mercado cripto com a liquidez global. O Bitcoin é hoje, talvez, um dos ativos do mundo que mais é capaz de absorver a criação de novo dinheiro. O que acontece? Vamos lá. Quando a gente tem uma crise, quando a gente tem um momento de incerteza no mercado financeiro tradicional, o que os bancos centrais fazem? Criam mais dinheiro, fazem programas de flexibilização econômica, abaixam taxas de juros e tudo isso gera dois efeitos. Isso aquece a economia e lá na frente vai gerar inflação. Então os investidores mais experientes já veem esse movimento como um momento, beleza, eu preciso investir em coisas que não vão sofrer com essa inflação. E a segunda coisa, uma parte desse dinheiro vai se escoar para o mercado financeiro. E o mercado financeiro vai fazer o que ele sabe fazer melhor. Pega o dinheiro abundante e especula. Então isso vai fazer que ações valham mais do que elas normalmente deveriam, casas valham mais do que elas normalmente deveriam, e naturalmente a gente vai criando bolhas especulativas que uma hora vão estourar, porque a inflação vai estar alta, toda essa estrutura, a gente vai ter restrição econômica, e a gente quebra e assim continua. Então o mundo financeiro, ele é cíclico. Qualquer cara que pegar, para mim de verdade, isso aqui é indicação fora do mercado cripto. Pega o livro Dominando os Ciclos do Mercado, do Howard Marks. Sim, bom. Cara, pra mim é uma leitura obrigatória pra todo mundo que tá começando a investir. A partir do momento que você sentar um dia e ler o Howard Marks não vai falar em nenhum momento de cripto, vai falar mercado financeiro tradicional, mas você vai entender que o mundo, ele é cíclico. O mundo, ele vai ter momentos de alta e momentos de baixa por conta dessas características associadas a, basicamente, os bancos centrais, ao mundo que nós vivemos hoje. Os bancos centrais, eles existem para duas coisas: tentar controlar a inflação, que eles não fazem muito bem, e tentar evitar que as pessoas fiquem desempregadas. Então, quando a economia está ruim, eles vão injetar dinheiro, aumentar a inflação para as empresas produzirem mais, colocar mais emprego nas pessoas. Quando a inflação está muito alta, está incomodando as pessoas, eles vão apertar o mundo. Beleza, entendemos esse mecanismo. O que nós percebemos do Bitcoin, do mercado de criptomoedas, como padrão, especialmente no mundo pós-pandemia, pós-Covid-19? Se você reparar, quando que foi o melhor momento antes de agora para o mercado cripto? Foi entre 20 para 21. O que aconteceu de 20 para 21? A gente viveu um momento de flexibilização econômica. Os Estados Unidos imprimiu uma série de dinheiro, outros bancos centrais criaram uma série de expandiram a base monetária e abaixaram os juros para quase que a gente vivesse num mundo em que os juros americanos não cobria nem a inflação que ali estava sendo gerada. Qual que foi o processo natural que aconteceu isso? Bolsas máximas históricas. Explodiu. Bitcoins máximas históricas. Altcoins máximas históricas. Inclusive, começaram a vir empresas zumbis que eram basicamente empresas falidas que começaram a voltar a se valorizar. Começou a ter a febre dos NFTs, que eram aquelas figurinhas. E todos esses processos ali muito loucos que aconteceram no mercado. Beleza. Quando tudo isso começa a dar errado? Justamente, final de 2021 para 2022. O que acontece de 21 para 22? Inflação, né? Pô, eu chego e falo, galera, a gente tá com problema de inflação, a gente vai ter que voltar a subir juros e, cara, a gente vai parar de injetar dinheiro na economia. O mercado é um mercado especulativo e a gente entende que, caraca, aquele mundo que a gente tinha de juros baixos e dinheiro abundante acabou. Qual que é o processo natural? O mercado corrige. Quando o Bitcoin vai voltar a se recuperar? Final de 2022, quando a gente começa um novo ciclo de expansão econômica mais leve. Nos Estados Unidos ele ainda não tinha começado a cortar juros, mas outros bancos centrais começam a sinalizar estabilização e processo de corte. Você tem a China colocando dinheiro pra caramba, capital pra caramba, e tudo isso faz essa bull run. Então essa bull run que nós estamos vivendo, mais uma vez, vem dessa característica. Então um dos grandes direcionadores, eu chamo um dos grandes drivers do mercado, é justamente essa característica de hoje a cripto estar associado ao mercado financeiro tradicional e a gente tem uma condição macroeconômica legal. E por que o mercado cripto usou um pouco o Jerome Powell? Porque o Powell, né, ele basicamente é o chairman, é o responsável pelo Fed, pelo Banco Central dos Estados Unidos, que é a entidade máxima nesse sentido. Então, normalmente, as falas do Powell, em maior ou menor grau, afetam a percepção de preço do mercado
no médio prazo em relação ao Bitcoin e outras criptomoedas. Não estou falando que esse cara determina o futuro do mercado cripto a longo prazo. O que determina é a nossa capacidade de tecnologia, a capacidade ali de estruturar, de criar base de usuários e expandir. Mas, por exemplo, se o Powell amanhã acorda de mau humor, isso obviamente não acontece, porque naturalmente a gente está falando de uma instituição Ele que é tuita bastante, não? Não, no Twitter. Powell, cara, o velhinho, o old money, outra estrutura. Mas eu tô fazendo um exemplo, meio analogia, cara. Se o Powell acorda de mau humor e fala, cara, estamos elevando a taxa de juros americana, o mercado no curto prazo vai cair. Isso vai ser ações, isso vai ser cripto, isso vai ser qualquer coisa. Da mesma forma que se ele vai lá e baixa a taxa de juros, isso também vai gerar esse efeito. Por exemplo, agora a gente está num dia no mercado cripto de correção. Nós estamos passando por correção. Por que nós estamos passando por correção? Porque apesar da gente ter tido um corte de juros agora em setembro, o mercado está precificando, está com expectativa de uma suavização por parte do Banco Central americano muito, muito agressivo, porque dados de empregos e alguns outros fatores macro vieram ruins. Só que a questão é que quando o mercado está com essa expectativa alta, por enquanto a sinalização do Powell, por exemplo, não está indo para esse caminho. E agora o mercado está começando a precificar esse medo de a gente não ter tanto incentivo, não ter tanto capital especulativo e por consequência o mercado andar. E por isso que a gente teve essa correção recente, que era uma coisa que eu estava batendo na tecla de julho e agosto, especialmente para cá. Isso é uma coisa que as pessoas normalmente não entendem no mercado cripto. Mercado cripto, cara, a galera começou a ficar muito animada, muito num modo full especulativo, um modo irracional. Cara, se você não para, você não estuda, se você não entende o que está acontecendo, muitas das vezes o mercado com expectativas muito altas é uma armadilha. Para mim, qual que é uma das bases que eu mais uso para minha análise quando eu penso em médio prazo, vou tomar uma decisão de estar mais ou menos exposto, realizar um pouco ou não? A base é bem simples. Eu olho para o mercado, eu faço duas análises. Primeiro, uma análise de expectativa. Quais são as expectativas que o mercado está construindo? Pô, corte de juros, que o mundo vai dar certo, todo mundo está super eufórico. E beleza, depois eu faço uma análise. Cara, será que a realidade dos próximos meses, ela está coerente com a expectativa do mercado? Sim. Se existir uma divergência muito grande entre essas duas, eu sei que a gente tende a ter uma movimentação de preço significativa. Exemplo prático. Tarifaço, Trump. Tava com expectativa muito alta, janeiro, fevereiro. Pô, o Trump vai anunciar reserva estratégica de Bitcoin, tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso. E a gente recebeu, no contrário, tarifas e um medo gigantesco de inflação e recessão americana. O que aconteceu com o mercado de ações e o mercado cripto? Despencou. Só que o que uma pessoa, um analista bom faria em abril? Pelo menos o que ele deveria ter feito. Você olhar para abril e falar, cara, qual que é a expectativa do mundo? O mundo estava pensando, uma terceira guerra, Terceira Guerra Mundial, porque a gente estava tendo os conflitos ali se acolorando na Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, todas as coisas. O mundo estava pensando que os Estados Unidos e a China iam ficar com um processo extremamente longo de guerra comercial, que nós não teríamos mais corte de juros, entre outras coisas. E qual que era a realidade? A realidade era que uma guerra comercial estendida não era boa nem para os Estados Unidos, nem para a China. Porque, basicamente, eles iam ferrar o comércio um com o outro. O Trump, ele usa muito do governo dele a narrativa que o mercado financeiro está bem, como um cabo eleitoral. E ali para a China também, estrategicamente, não fazia sentido. E aí, se você fizesse essa comparação, você olharia para abril e falaria, pô, talvez valha a pena eu arriscar um pouco mais em abril. E, basicamente, tem essa recuperação. O que acontece em julho e agosto? Julho e agosto, todo mundo começou a ficar com uma expectativa muito grande de flexibilização econômica, que ia rolar uma loucura, que tudo daria certo. E ali você olhava e talvez, e essa é a minha opinião, no momento, eu bati isso, a galera queria me matar, até porque quando o mercado tem máxima história que você fala que você está vendendo, a galera acha que você está ficando louco. Mas quando eu fui fazer minhas vendas, que eu fiz minhas realizações em julho e agosto, eu bati justamente essa legal. Eu falei, galera, olha, estou pensando aqui racionalmente. Para mim, a expectativa que o mercado está de uma super flexibilização econômica, de toda essa loucura, ela está distante da realidade que eu enxergo para curto e médio prazo. Logo, estou realizando um pouco. Mas assim, inclusive, quando eu realizei, eu fiz esse mesmo disclaimer que eu estou fazendo aqui agora. Apesar disso, quando eu olho para a conjuntura em médio e longo prazo, eu ainda vejo o mercado com espaço para andar e acredito que Bitcoin e Ethereum renovarão máximas históricas até o final do ano por toda a característica de liquidez. Então eu estou fazendo uma realização parcial para eu não sentir um dólar tão grande na minha carteira e eventualmente no segundo momento investir mais. E tem que fazer um segundo disclaimer que é o seguinte, cara, minhas posições grandes no mercado cripto neste ciclo foram construídas lá no final de 2022 e especialmente em 2023, quando o Bitcoin estava sendo negociado entre os 20 a 40 mil dólares. Hoje o Bitcoin chegou a ser negociado a 140 mil dólares. Você está fazendo 4 vezes o investimento em um ano e meio. Você não bota um pouco no bolso?
Tem uma coisa errada. É uma questão de racionalidade. Sim. E aí, um momento, e eu sou um cara que gosta muito de ciclos. Quando eu olho pra mim a relação risco-retorno, à medida que eu fui ganhando dinheiro, eu tava vendo essa relação apertar um pouco mais. Então agora esse é o momento. O meu momento de carteira é um pouco esse. Fiz uma realização, tô esperando o mercado eventualmente fazer uma correção pra eu poder posicionar. E, por sinal, quero posicionar um pouco mais pesado em algumas altcoins, porque eu estou vendo um pouco mais de assimetria nessa classe de ativos do que no Bitcoin neste momento. Mais uma vez, essa é a parte da minha carteira de especulação que eu penso para médio prazo. Longo prazo, eu acho que todo mundo deveria ali ter sua posição de Bitcoin, eventualmente um outro ativo que acredita para posteridade, porque naturalmente essa especulação e essa brincadeira que a gente faz no curto prazo, de meses, daqui a 4, 5 anos, cara, vai ser peanuts versus um Bitcoin a 250, 300 mil dólares. Que isso vai acontecer em algum momento. Então, eu até separo. Eu tenho a minha carteira. É mais fácil, né? Ela multiplicar do que o Bitcoin, né? Não que o Bitcoin não vá subir. Não, que o Bitcoin não vai subir, mas aí você vai trabalhar. E assim, pra mim, eu acho que toda pessoa deveria ter as duas carteiras. Tem que ter sua carteira de hold, cara, que é o teu Bitcoin que você não vai mexer nem ferrando, até por uma questão de proteção. E você tem que ter sua parte especulativa, se você gosta de especular naturalmente. E no meu caso, eu tenho um capital que eu reservo pra especular, um capital que eu reservo pra segurar pra longuíssimo prazo e que não pretendo vender tão cedo. Sim, ó, eu quero saber essas moedas aí que você tá de olho, viu?